Boa noite a todos, bem-vindos a mais um OP 360 Live. Hoje, marcado especialmente pelo regresso às aulas, estamos de volta, as crianças estão de volta outra vez à escola, mas muito mais do que falar necessariamente sobre a parte escolar, há às vezes um aspecto que os pais e que as escolas se esquecem, que é a parte alimentar, a parte da alimentação, que é muito importante. Que a alimentação nas crianças tem um impacto muito forte na parte cognitiva, na parte da forma como eles aprendem, na capacidade de aprendizagem. Por isso é preciso ter muita atenção àquilo que as crianças comem, quer na escola, quer fora da escola. Hoje vamos abordar um pouco mais aquela altura em que eles vão para a escola, como preparar a lancheira para as crianças lá para a escola, e para isso vou chamar então à conversa a nossa nutricionista, a doutora Sofia Teixeira, para falarmos um pouco sobre este assunto. Olá, Sofia. Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Vamos então aqui falar no regresso às aulas e na importância dos lanches saudáveis, especialmente, e na alimentação das crianças, também para potenciar o rendimento escolar. Uh, É sabido que existe agora um grande peso a nível das crianças obesas, cada vez mais há mais crianças obesas, o sedentarismo também assim o obriga, e a má alimentação também. Por isso é importante sabermos contornar esta situação, que os pais estejam atentos a toda esta, é quase uma pandemia, a obesidade infantil é quase uma pandemia muito preocupante, porque vai influenciar não só a saúde das crianças agora, como depois futuramente em fase adulta. Falando um pouco agora na parte das crianças, quando estamos a falar na parte escolar, qual é que é a relação, especialmente a nível, quais são as necessidades energéticas que a criança tem quando está em período escolar? É diferente, sabemos que poderá ser diferente quando está em casa, porque em casa normalmente estão mais parados a brincar. Quais são as necessidades específicas da criança a nível energético quando estão em situação escolar? Olá, muito boa noite a todos e obrigado por estarem a assistir a este live. As necessidades energéticas a nível de crianças em idade escolar, estamos a falar de crianças de 6 mais ou menos a 10 anos e as necessidades energéticas são mais ou menos 1700 calorias por dia. Eles, isso vai variar também de acordo com o tipo de aulas que eles têm, por exemplo, Sim, varia um bocadinho de acordo, não só com as aulas, mas com o dia a dia da própria criança e mesmo o corpo da própria criança, porque as necessidades energéticas dependem muito da atividade física, depende da temperatura corporal e depende se ela faz atividade física ou se ela é muito irrequieta. Daí a calcular as necessidades energéticas. Claro, o miúdo muito ativo 1700 calorias, se calhar será pouco, aumentamos mais 100 a 150. Mas se for aquele miúdo ou pouco ativo que faz as atividades diárias da escola, que vai para a escola, faz a atividade física que a escola propõe, em casa está mais quieto, aí sim até podemos baixar um bocadinho as calorias. Isto é, se a criança em si tiver excesso de peso ou obesidade, porque se for uma criança normal, com o peso normal, não há necessidade de baixar as calorias. Para suprir essas necessidades, quantas são as refeições que são recomendadas às crianças fazerem? Normalmente é igual a um adulto, entre 5 a 6 refeições. As crianças também nunca devem passar mais do que 2 horas e meia a 3 horas sem comer. O pequeno almoço deve ser composto sempre por leite, acompanhado por pão ou cereais. Claro que nas crianças não há necessidade de cortar já os cereais, apesar dos cereais serem mais um produto processado. Mas a nível de crianças, como elas têm uma atividade física muito intensa, ou seja, estão sempre a mexer de um lado para o outro, não há necessidade de cortar aí os cereais. Elas podem comer à vontade os cereais. Eu aconselho a não fazer os cereais todos os dias. Por exemplo, um dia cereais, um dia pão. Um dia cereais e um dia pão. Depois, é importante que elas façam o lanche da manhã, como por exemplo, pode ser uma refeição super pequena, ou seja, um pão acompanhado por uma peça de fruta,
ou um pão acompanhado por um iogurte líquido, ou um pão acompanhado por leite. Tem que haver sempre pelo menos o pão e uma fruta, ou um pão e um laticínio. Depois, em relação às refeições principais, as crianças devem sempre começar a refeição por uma sopa, depois passar para o prato de carne ou peixe, que devem ser mais ou menos, pelo menos 50 gramas de carne ou peixe, e os ovos devem ser consumidos 3 ovos por semana. E também devemos ter em atenção as refeições das próprias crianças, devemos adicionar sempre o menos açúcar e sal possível, porque se nós prevenir agora a obesidade, mais tarde eles têm tendência a não sofrer excesso de peso. Devido a isso, é muito importante. Em relação às bebidas da refeição, que toda a gente pergunta, as crianças podem perfeitamente beber água e de vez em quando beber sumos. Claro que os sumos devem ser sempre ao natural. Deve ser sempre o sumo de laranja ao natural, sumo de pêssego, sumo de pera. Tentar evitar os processados. Por exemplo, tentar evitar a Fanta, que já são sumos com gás e mais pelo Compal, mas mesmo assim não quer dizer que o Compal não tenha açúcar, porque tem açúcar, porque para manter o sabor eles têm que colocar conservantes, mas se for de vez em quando não há problema nenhum. Depois, acho essencial eles fazerem o lanche da tarde, que pode ser também mais uma refeição com, por exemplo, com leite, com iogurte e pão ou bolachas. Há sempre bolachas mais saudáveis e podemos sempre optar por, se a criança comeu pão de manhã, não vai comer pão de manhã e pão à tarde e pão à meia da manhã. Então podemos fazer um pão pequeno almoço, podemos fazer um à meia da manhã e pelo menos à tarde por tostas ou por bolachas. Depois, antes de ir para a cama, é essencial eles fazerem o leite, porque eles estão a crescer e precisam de cálcio. Quando falas assim nessa divisão por várias refeições, aqui também temos às vezes, os pais às vezes têm algum problema, que é os horários da criança. Às vezes têm que acordar muito cedo para os levar à escola e entre essa hora e a hora do almoço acaba por passar bastante tempo. E depois na escola, sim, normalmente às 10, 10 e meia, e depois o almoço por volta de 1, ou seja, essa refeição já é muito próxima da refeição principal. Há algum cuidado especial na dosagem da comida que se deve inserir às crianças no lanche da manhã e no lanche à tarde, quando são muito próximos das refeições principais? Deve-se manter na mesma o pão ou uma refeição assim mais completa, ou deve-se reduzir a quantidade de alimentos? Deve-se reduzir, porque se tu fores almoçar passado 1 hora, não faz sentido tu comes um pão e uma peça de fruta. Então podes perfeitamente comer meio pão e meia peça de fruta, podes sempre cortar um bocadinho, mas normalmente o horário das crianças, segundo as crianças que eu neste momento estou a seguir, elas normalmente entram entre as 8 e as 9, então têm que tomar o pequeno almoço mais ou menos às 8. Depois de tomarem o pequeno almoço, se fizerem o lanche às 10 e meia, depois se almoçarem à 1 ou meio-dia e meia, está perfeito. Claro que isto varia um bocadinho dos horários da própria escola, mas eu acho que eles estão a ter isso em atenção, porque agora, com a pandemia, eles não podem sair, ou seja, eles têm intervalo, mas têm que comer dentro da sala. Ou seja, os pais também têm que olhar para o horário dos filhos, saber mais ou menos quanto tempo é que passa desde o pequeno almoço até ao intervalo, para poder também dosear as quantidades, quer no pequeno almoço, quer depois entre o intervalo e entre o almoço. Ou seja, se calhar não fazer uma alimentação standard todos os dias, mas também olharem para o dia que vai ser, se é mais exigente, se é menos exigente, se vão ter alguma atividade esportiva pelo meio, e adaptarem todos os dias. Exatamente. Imagina, por exemplo, se a criança naquele dia faz atividade física, claro que se calhar nós podemos aumentar um bocadinho a quantidade de comida. Se não faz atividade física, aí podemos diminuir um bocadinho a quantidade de comida. Isto depois varia da atividade para a atividade que a criança tenha. Há bocado estavas a falar nos cereais de manhã. Os cereais que estamos a falar somente de cereais dos sem açúcar, certo? Com o menor teor de açúcar possível. Sim, principalmente os cereais integrais, que é para dar uma maior quantidade de fibra à criança, e os sem açúcar, claro.
Porque eu sei que agora existe muito cuidado com os cereais. Porquê? Porque os cereais, por exemplo, o Choca-Pic, o Nesquik, têm muita quantidade de açúcar. Se tu fores analisar o rótulo, tem muita quantidade de açúcar. Claro que eu não estou a dizer que os pais não possam dar esses cereais, mas esse tipo de cereais teria que ser uma vez por semana e optar sempre pelos outros cereais. Sendo que o pão é sempre o mais saudável possível, porque o pão, além de ter menos calorias, é menos processado. Ok. Nós sabemos que as crianças, também agora estão todas, elas acabam sempre por comparar o que umas levam e o que outras levam. É sempre uma tarefa quase ingrata para os pais prepararem uma lancheira para os seus filhos com um lanche saudável e depois os amigos na escola terem uma alimentação diferente, já com mais à base de bolos e... Sim, já aconteceu isso, já me aconteceu. Eu sigo crianças e a própria criança dizer-me que partilhava o lanche dela com a amiga, porque sempre a amiga levava sempre as bolachas da Oreo e ela então partilhava o lanche dela saudável porque queria comer das bolachas Oreo. Isso é um bocado ingrato, mas eu acho que a educação é dos pais. É tentar mostrar à criança que aquele lanche que a amiga leva não é assim tão saudável e o lanche que ela leva é mais saudável, que para num futuro próximo ela não ter doenças associadas. Acho que vai um bocadinho dos pais. E se todos os pais entrarem em casa, conseguir mostrar às crianças que temos que começar a optar por uma alimentação saudável, é mais fácil. É isso que eu queria perguntar, ou seja, aqui estamos a falar de dois fatores. Primeiro, também os pais educarem a criança a nível nutricional, ou seja, explicarem essencialmente à criança porque é que este alimento é melhor que aquele, para eles também começarem a ter esta noção e ganharem esse conhecimento, não introduzirem a alimentação à criança quase como se fosse hoje levas isto e a criança não sabe porque é que hoje leva palitos de cenoura fininhos e no outro dia leva outra coisa qualquer. A criança não percebe isso, depois vai ver os outros meninos a comerem coisas menos saudáveis e se forem açúcar eles vão querer sempre por norma isso porque não percebem porque é que estão a fazer aquele tipo de alimentação. Por isso, como estavas a falar, a explicação dos pais às crianças acho que é muito importante. E não só, tu não podes obrigar a criança a levar aquilo para a escola. Nós temos que dizer assim, olha, se tu puderes levar isto para a escola, se tu gostares, é uma melhor opção, não é? Tu vais levar isto para a escola e vais comer isto. Não podemos funcionar assim com as crianças. Temos que explicar a importância. Se ela, por exemplo, não gostar de bolachas ou marinheiras, optamos, imagina, por tostas integrais. Se a criança não gostar de tostas integrais, optamos por umas bolachas cream crackers. E assim sucessivamente. Nunca obrigar a criança a fazer o lanche. Porque se a criança não gosta, nunca vai fazer e vai acontecer que vai chegar à escola e vai buscar, não é? Vai pedir ao amigo o lanche dele. E o amigo vai ser obrigado a partilhar, sem necessidade. Por isso, nós podemos perfeitamente a criança conseguir fazer uma alimentação saudável se lhe explicarem o porquê de ela ter que fazer aquilo e dar sempre substitutos dentro das mesmas propriedades à criança. Basicamente é como se os pais tivessem um menu em casa de opções saudáveis em que a criança também vai escolhendo e vão conversando entre eles. Exatamente. E para conciliar qual é que será o que a criança também mais gosta e o melhor para ela. Mas aqui dentro da educação estamos a falar também de outro aspecto, que é a educação do paladar. Muitas das vezes vemos os pais introduzir o açúcar muito cedo. Nós sabemos que o ser humano tem o prazer que o açúcar dá, não é preciso a pessoa estar a introduzir porque ele vai sempre adquirir a aprendizagem do açúcar. Por isso, quanto mais tarde for a introdução do açúcar, melhor, certo? Ou seja, claro. Se as crianças não tiverem essa noção do sabor do açúcar e das coisas assim mais adocicadas, também depois na escola, mesmo que os amigos tenham, eles também não estão assim... já não têm aquele despertar aquele entusiasmo porque eles não sabem, não foram educados para aquele tipo de sabor, eles foram educados já para o sabor, por exemplo, de uma cenoura, de uns frutos secos, ou seja, têm uma aprendizagem de um sabor diferente, que são os mais difíceis na fase inicial.
Sim, tu, por exemplo, imagina, até uma criança pode levar aquele queque embalado para a escola, mas a própria mãe diz, tem que ensinar ao filho a dizer que aquele queque é embalado e que tem muito açúcar. E pode fazer um queque em casa, por exemplo, em vez de utilizar a farinha de centeio, a farinha de alfarroba, utiliza a farinha de aveia, que normalmente não tem um sabor assim ou tão forte, e faz ela o próprio queque. Se o filho gosta por exemplo, queques de laranja, faz queques de laranja. Se o filho gosta de queques de chocolate, podemos fazer queques de chocolate, acrescentamos sempre mais um bocadinho de chocolate de maior percentagem. Quanto menos açúcar der à criança, menos ele vai querer provar. É como um adulto, imagina. Se tu todos os dias comes chocolate, tu vai haver durante a próxima semana que tu obrigatoriamente vais ter que comer chocolate. Mas tu comes hoje chocolate, amanhã não comes, depois comes um quadradinho e assim sucessivamente. Tu vais desviar o teu vício. Porque quanto mais tu açúcar ingerires, mais queres. E funciona assim com as crianças. A criança, tudo bem que pode querer um queque de chocolate como tem a colega dela, a amiga dela, mas a mãe faz antes o queque de chocolate. Assim ela sabe os ingredientes que está a introduzir. Mas nessa vivência em comunidade das crianças a nível escolar, achas que também não seria importante? Eu sei que algumas escolas já cada vez mais estão também já a colaborar com nutricionistas, mas não achas que também seria importante logo a educação aos pais a nível escolar para toda a comunidade escolar estar consciente dos cuidados a ter a nível alimentar e assim não ter só uma ou duas crianças a levar comida saudável, mas ter quase uma mobilização de toda a turma a fazê-lo. Sim, eu acho que desde, por exemplo, quando começasse a escola, eu acho que os pais deveriam ter um workshop sobre as lancheiras ao saudáveis ou sobre as refeições principais saudáveis. Acho que se nós nos juntássemos e se explicasse a importância, podíamos fazer só com os pais, que acho que isso é mais importante, e depois até um dia mais tarde fazer um workshop prático com os pais e crianças. Acho que isso é importante. Mas o Estado, as escolas não nos querem colocar e nós, mais que isto, não podemos fazer. Mas eu acho super interessante haver uma palestra a nível teórico e depois podíamos fazer uma palestra a nível prático para as crianças ver o que é divertido a alimentação saudável. Porque mesmo as escolas, vai mesmo a hora com isto do Covid, há escolas que estão a fornecer os lanches às crianças. E mesmo antes já havia escolas a fazê-lo. Mas um pouco o que estávamos há bocado a falar de ir rodando os alimentos, não dar sempre o mesmo tipo de alimentos. Exatamente, as escolas não dão sempre os mesmos alimentos. É sempre pão com fiambre ou queijo, peça de fruta e o... Ou seja, anda sempre à volta disso. Eles não devia haver uma maior diversidade dos alimentos no que é dado na escola, porque senão também quem comer a comida da escola vai estar sempre a comer o mesmo, todos os dias, e depois há pais, por causa disso, acabam por enviar pelos filhos outro tipo de alimentos. De alimentos que às vezes não são os mais saudáveis. Sim, porque há muitas crianças ainda que eu vejo e tenho contato que levam bolachas Oreo, Bulical, Chipical, Donuts, levam variedade de alimentos processados. Porquê? Porque é mais rápido, é. A mãe chega à lancheira, tem aquilo pronto, é meter a lancheira. Mas esquece que isso mais tarde vai trazer problemas para o futuro. Não é só mais tarde, agora, como lá está o tema de hoje é lanchar bem e aprender melhor. E mesmo a nível intelectual da criança. Ingerir maiores quantidades de açúcar durante o dia, a nível de concentração, a nível de capacidade que a criança vai ter depois de atenção nas aulas também vai ser vai ficar mais limitada, vai ficar mais reduzida porque o corpo está também mais direcionado a processar aqueles alimentos que foram dados à criança.
Sim, é muito importante as crianças ingerir todo o tipo de alimentos, ou seja, todos os grupos. Ingerir as vitaminas, ingerir os minerais, hidratos de carbono, proteína, cálcio. É importante ela ingerir um pouco de tudo, que é para, a nível intelectual, o nosso cérebro funcionar melhor. Quando nós ingerimos só açúcar, o nosso cérebro vai funcionar sempre menos um bocadinho. Temos mais atividade, conseguimos mais a concentração se nós ingerir chocolate, mas depois de tudo ficamos mais cansados, ou seja, não conseguimos assimilar toda a informação. Aqui a Patrícia a perguntar se os lanches da manhã e da tarde devem ser diferentes. Tipo, há bocado tinha dito assim, que se dá pão de manhã, à tarde não convém dar o mesmo tipo de... Exatamente, os lanches devem ser diferentes. E eu acho que hoje em dia os pais deviam apostar na fruta, que são alimentos com vitaminas e minerais, mas também em legumes. Por exemplo, nós poderemos optar por palitos de cenoura. É uma coisa que as crianças até acham divertidas, mas se calhar nunca comeram porque os pais não deram. Acho que devemos apostar um bocadinho de tudo. Mesmo a courgette crua é muito boa. E se o molhares, por exemplo, em hummus, que é um patê de grande bico, ainda fica melhor. Ou se molhares num iogurte, ainda fica melhor. Há certos alimentos que os pais não estão habituados a fazer as conjugações e que não deram às crianças para experimentar, mas se derem, até elas próprias podem gostar. É uma questão delas experimentarem. Aqui acaba também por ser um bocado o espelho, não é? Os filhos acabam por ser um espelho dos pais. Se os pais também não estão habituados a comer, estão habituados a comer, a ter outro tipo de alimentação, é difícil estarem a induzir ao filho uma coisa que eles próprios não fazem. Ou seja, eles têm que ser o exemplo também para eles. E depois, se calhar, se uma criança começar a levar por exemplo, os palitos de cenoura ou alguns alimentos assim diferentes, frutos secos, e os outros também provarem e gostarem, ele dar a provar aos colegas, agora não se pode por causa da situação da pandemia, podem partilhar, mas quando puderem, que esperemos que seja para breve, poderem partilhar a comida, porque o momento de partilha nas refeições acho que também é um momento muito importante para as crianças, elas saberem partilhar, saberem conviver nos momentos de refeição. Os outros, se calhar, acabam por provar e podem até gostar e depois serem eles a pedir aos pais. Acho que é uma coisa muito importante. É fora do normal as crianças levarem um ovo cozido para a escola, mas a verdade é que um ovo cozido é rico em proteína e dá sempre energia à criança e não só, ajuda a nível de construção do tecido muscular. Porquê? Porque as crianças normalmente andam sempre de um lado para o outro, e desgastam muito a nível muscular. E são alimentos que os pais não estão habituados e até se calhar as crianças gostam. É uma questão de tentar organizar, os pais mesmo nas escolas, pedirem ao diretor, pedirem ao presidente para organizar uma palestra prática e teórica para eles conhecerem também os alimentos, porque eu sei que os pais não são obrigados a conhecer este tipo de alimentos, é normal, e só indo a uma profissional é que depois começam a conhecer, mas é importante nesta altura, que há uma pandemia, em que eles têm obrigatoriamente que levar as lancheiras, era importante eles terem este tipo de conhecimento. Agora, como já estavas a dizer, por causa das crianças estarem sempre de um lado para o outro, o facto de agora elas estarem mais confinadas a nível da escola, porque já têm mais limitação, têm que lanchar na sala, há muitas agora na altura do inverno vai ser muito difícil, eles têm que poderem ir para o recreio, porque o espaço depois de recreio, o espaço coberto fica limitado, ou seja, elas vão ficar muito mais inativas. Ao estarem mais inativas, a importância que os pais têm de dar ao cuidado de aquilo que mandam para os filhos comer durante o lanche, ou melhor, vou reformular, não é aquilo que os pais mandam, o cuidado daquilo que os pais e as crianças escolhem para o seu lanche é ainda mais importante, porque se as crianças estão mais inativas na escola, as necessidades energéticas são diferentes. Claro que sim, as necessidades energéticas são diferentes. Nós podemos jogar um bocadinho com a alimentação, dando menos calorias um bocadinho, mas é importante que elas façam atividade física, porque a atividade física vai ajudar a nível intelectual, porque vai ajudar a aliviar um bocadinho o stress e vai ajudar a aliviar um bocadinho a pressão que eles, com esta pandemia, estão a colocar às crianças. Neste momento, eu acho que o exercício físico é fundamental. Mesmo fora da escola, que eu sei que eles fazem atividade física na escola, mas eu acho que será importante, como eles não se mexem muito, eles não podem estar a andar de um lado para o outro, é importante que os pais
ou façam em casa, ou existe mesmo ginásios com aulas de grupo só para crianças. Acho importante isso. Por cortar um bocadinho a alimentação, o que pode acontecer? Podemos cortar, para cortar temos que cortar a tudo. Temos que cortar a proteína, temos que cortar minerais, temos que cortar vitaminas, temos que cortar hidratos, e isso não é o mais adequado, porque as crianças neste momento estão a crescer. Por isso é que eu não acho que cortar a nível energético seja o mais adequado. Agora que falaste na parte de crescimento, lembrei-me de uma questão que me parece importante. Os pais estarem atentos aos momentos de pico de crescimento que as crianças têm, também é importante, porque às vezes as crianças estão num período que também estão sempre a pedir mais comida e querem comer mais. Não é que as crianças estão golosas, ou se calhar estão numa fase de pico de crescimento em que as suas necessidades metabólicas estão aumentadas, e os pais aí também têm que ter estarem conscientes disso, saberem interpretar esses sinais, que é para depois conseguirem se adaptar nessas fases, adaptar a alimentação da criança às suas necessidades para a fase em que estão com aquele pico de crescimento. Exatamente, aí os pais têm que avaliar um bocadinho o peso e os perímetros, porque é assim, claro que vai haver picos em que a criança que vai sentir mais necessidade de comer, é normal que isso aconteça, principalmente quando nós aumentamos das 1.300 calorias para as 1.700 calorias, mas é importante ele vigiar o peso. E não só vigiar o peso, porquê? Porque a maior parte das pessoas esquecem-se que as crianças começam a aumentar em altura, ou seja, temos sempre que fazer aquela relação de altura e peso, porque nós normalmente só apontamos o peso e os perímetros, mas esquecemos que eles crescem. E aí temos que fazer, neste caso as crianças utilizamos sempre o percentil, se não utilizamos o IMC, mas nas crianças o percentil é o melhor. Há bocado estava nas ideias que deste a nível dos vários lanches, falámos na importância do leite, especialmente nas crianças mais pequenas, por causa do aporte de cálcio e das vitaminas e dos minerais que o leite tem. Sabemos que na maior parte das vezes nas escolas, e também que os pais mandam, é leite com chocolate. Sim. Aqui será sempre preferível o leite branco. Sim, é claro, porque o leite de chocolate tem sempre quantidades de açúcares grandes. Imagina, normalmente um leite chocolatado por o da Agros, penso eu, ou da Mimosa, por um pacotinho de 200 ml tem cerca de 19 a 24 gramas de açúcar. Imagina que isso são 5 pacotes de açúcar. Ou seja, mas se por algum motivo o filho ou a criança não se habituar a beber leite branco, optar com o leite por chocolate, procurar sempre nos rótulos. Ou podemos, numa própria caneca, o menino levar até um pó de chocolate que seja com menor concentração de açúcar, porque existem alguns pós, com cacau ou com chocolate, que têm menor percentagem de açúcar. Mas é sempre importante, se calhar depois, porque estando na escola é mais difícil fazer isso, mas com os pais, quando estão em casa ou quando eles são mais pequenos, educar o paladar deles para o leite. Exatamente. É começar logo a educar desde criança. Isso aí é o fundamental, que é para eles não se habituarem ao doce. Se eles se habituarem desde criança a comer aquela quantidade de doce, eles passados 2 anos a 3 não vão pedir alimentos com maior quantidade de açúcar. A criança, quando nasce, o leite materno não tem chocolate. E depois os primeiros leites a ser introduzidos são leite branco. Normalmente depois o chocolate acaba por ser uma estratégia dos pais, porque as crianças às vezes estão ali naquela fase que torcem mais o nariz ao leite branco, então acabam por pôr o chocolate, que é para ver se eles bebem o leite mais depressa, e acabam por depois de introduzir o chocolate a primeira vez no leite, a maior parte deles, há exceções, mas a maior parte deles depois agarram-se ao chocolate e pronto, nunca mais vai querer o leite branco, porque sabe que o leite com chocolate vai ser melhor. Exatamente, mesmo por exemplo, eu não sou apologista de dar logo o leite magro às crianças, mas se a mãe educar a dar o leite magro é ótimo, porque assim ele nunca vai querer o leite meio gordo. É como os iogurtes, eu tenho clientes que habituaram os bebés desde cedo a fazer iogurte ao natural, que agora as crianças não pedem iogurte de morango ou iogurte de ananás. Isto aqui é sempre uma questão de hábito. Se os pais logo de crianças ou de bebés
introduzirem logo alimentos com menos açúcar, a criança depois não vai pedir aqueles iogurtes cheios de açúcar. Isto depende sempre muito, muito dos pais. Não estou a dizer que os pais não são obrigados a fazer isso, atenção, não são obrigados. Mas se quiserem que a criança cresça saudável, podem sempre preferir o iogurte ao natural e adicionar a eles a peça de fruta, por exemplo. Se estivermos afinal, temos estado focados mais até nos mais pequenos. Sim. Nos mais, por exemplo, no segundo ciclo, nos mais crescidos, segundo, terceiro ciclo, que eles aí já têm capacidade de decisão, muitos deles às vezes até levam dinheiro com eles para a escola. Sabemos que os bares da escola já estão a começar a mudar, felizmente, mas ainda há alguns também que têm capacidade de sair da escola. No caso dos mais crescidos, isso ainda dificulta mais, porque os pais perdem o controle. Exatamente. Ou seja, enquanto os mais pequenos são os pais que mandam de casa, ou que escolhem com crianças em casa, nos mais crescidos, os mais crescidos não levam lanche de casa, compram depois na escola. Aí a educação que os pais lhes deram anteriormente vai ser fundamental para depois eles saberem fazer as escolhas certas na escola, certo? Exatamente, porque os pais aí não podem controlar nada, porque até eles podem dizer aos pais que comeram um pão de cereais ou com fiambre e chegarem ao bar e escolherem um panico. Por isso é que eu estou a dizer, a educação tem que vir desde criança. Se eles chegarem à fase de adolescência, se não tiverem esse tipo de educação, se estiverem habituados a comer doces, eles vão chegar ao bar da escola e escolher bolos, panicos, o que tiver mais doce. E nesse caso, os pais, a única hipótese, nos casos das crianças mais crescidas, ou a parte juvenil, que podem fazer é educar bem logo desde pequenos o paladar e a criança a nível alimentar, e depois é tentar, junto das entidades competentes a nível escolar, que seja quase proibido nas escolas haver esse tipo de alimentação. Podem jogar um bocadinho com a semanada, que era o que o meu pai antes fazia. Por exemplo, dava-me um X por semana, por exemplo, imagina 1 € ou 2, e eu 1 € ou 2, um dia por semana, poderia até ir ao bar comer alguma coisa, mas antes disso, o resto dos dias tinha que levar lanche de casa. É uma forma de obrigar-me a comer um bocadinho saudável e ter um dia ou outro que podia comer saudável. Exatamente. Uma coisa muito importante também, que nós ainda não falámos, é a hidratação da criança no período escolar. Agora cada vez se vê mais já as crianças a levarem as suas garrafinhas de água para a escola. Qual é que deve ser a quantidade mais ou menos de água? Estamos a falar, vamos pôr assim em média entre uma criança de 6 a 10 anos. Vamos falar. 1,5 litro é o essencial. Isto é, 1,5 litro já a contar com as refeições principais, que é que eles bebem ao almoço e ao jantar. 1,5 litro é o suficiente. Ou seja, e os pais aí, lá está, passa muito para a parte da educação, educarem as crianças que querem, portanto, beber água, no final do dia que a garrafa convém estar vazia, nem que às vezes há quem faça esse tipo de jogo na educação dos filhos, também quando são mais pequenos, que é pôr bonecos no fundo dos copos ou no fundo das garrafas, para que depois no final do dia tem que ser capaz de ver o que está no fundo da garrafa. Exatamente, ou mesmo colocar riscos de forma a que, por exemplo, até às 10 ou mesmo horas, até às 10 horas tu tens que beber isto, até ao meio-dia tens que beber isto, até às 2 tens que beber isto, e assim sucessivamente. Assim eles vão sempre tentar alcançar as metas. Quase já está a traçar objetivos com a criança, porque é importante desde logo do início terem isso presente. Exatamente. Mesmo a água é importante para tudo, mesmo a nível intestinal. Há crianças que ainda são muito obstipadas e a água é um dos fatores que ajudam a regular a flora intestinal. É por isso que as crianças devem se habituar a beber logo água. Sim, e o bom funcionamento intestinal é fundamental também para depois a parte cognitiva, porque o cérebro e o intestino estão intimamente ligados, não é da forma que às vezes algumas pessoas têm, mas o bom funcionamento do intestino é fundamental para depois também a parte cognitiva. Por isso, quanto melhor o intestino também tiver, porque também está mais capacitado de absorver todos os nutrientes, depois melhor o funcionamento do cérebro vai acontecer e mais bem capacitados estão eles para a aprendizagem, que é aquilo depois que estão a fazer na parte escolar.
Claro, sim, sim. É Há muitas, super importante. há crianças que têm déficits de atenção e parte cognitiva que também às vezes está relacionada com, às vezes, problemas metabólicos a nível intestinal e algo que depois Exatamente. podem saber que estão interligados, por isso é sempre os pais também terem isso. E tu, e tu, e tu mesmo o curso que tu tens, a osteopatia, tu consegues ver se a nível intestinal a criança ou está bem ou não. Sim, sim. Estamos já a terminar, basicamente fazendo um resumo do que nós falámos aqui. Importância das várias refeições da criança, reduzir o açúcar e variar, especialmente nos lanches, não fazer sempre lanches iguais, fornecer sempre os nutrientes principais, vitaminas, minerais, proteínas, fibra, que é importante para o bom funcionamento Exatamente. da criança a nível motor e a nível cognitivo. E acho que a chave de tudo está na participação da criança na escolha e não é só na escolha e a perceber o que é que lá está, o que é que está a levar para Isso é comer, importante. o porquê é que está a levar aquele tipo de alimentos para a escola e lá está, a base aqui de tudo é a educação dos pais. Exatamente. Os pais é que são os principais responsáveis por isso, porque desde pequenos eles têm que incentivar a criança sempre a comer o mais saudável possível. Claro que é mais fácil, começando sempre com alimentos menos açucarados e mais tarde, ou de vez em quando, introduzir alguns alimentos açucarados. Lá está a educação dos pais, passa lá estar pela educação quer do paladar, quer depois a educação do que é que explicar à criança o porquê dos alimentos e o porquê é que faz bem, que é para depois também elas terem capacidade crítica, não é crítica de dizer mal dos colegas, mas Sim, não irem atrás, se calhar, de alguns colegas que têm aquele chocolate ou aquele. e mesmo depois a criança pode explicar à colega ou à amiga o porquê de estar a fazer aquela alimentação. E depois até a amiga chegar a casa e dizer assim, oh mãe, olha, a Vanessa disse-me que faz este tipo porque é mais saudável. Eu quero que tu faças isto para mim. E as crianças, ao transmitir esse tipo de informação, chega a informação toda à sala. E Sim, é sempre... as crianças transferem muito o conhecimento na imagem de umas para as outras, ou seja, gostam de seguir sempre o meu amigo tem, eu também quero ter, por isso os pais também têm que aproveitar um pouco isso para a parte educativa. Ou seja, se a criança estiver bem educada a nível alimentar, para a própria criança ter capacidade depois também explicar aos colegas e os colegas depois, se calhar, acabam por ser eles a pedir em casa. Claro, claro. Isto funciona sempre assim, é como um telemóvel. A criança tem aquele ao telemóvel e a amiga quer ou quer ter um igual. A alimentação começa a funcionar assim. Ok. Temos aqui algum pai ou alguma mãe que queira fazer algum tipo de pergunta? Peço que já fizeram as perguntas todas. Também acho que fomos foste bastante esclarecedora no tema. É um tema muito importante que ouve-se muito falar, mas continua-se a haver muitos erros ainda a nível alimentar nas crianças e por isso mesmo também, juntamente com o sedentarismo, as crianças cada vez estão mais Exatamente. com um excesso de peso. Existem muitas crianças com excesso de peso. Não com obesidade ainda, que só existem os 10%, mas com excesso de peso existem muitas, muitas, muitas. Porque o excesso de peso acaba por depois ser quase um bocadinho de rabo na boca. A criança come mal, aumenta o peso, também tem mais dificuldades a nível motor, mexe menos porque também tem dificuldades e depois não dá ali um pouco naquele ciclo e para sair dali, depois às vezes tem-se muito mais trabalho. Os pais investem muito mais dinheiro na criança depois, se não tiverem cuidado quando são pequenos, do que se calhar têm que comprar um ou outro alimento, assim, uma alimentação um bocadinho mais cara numa fase inicial, mas ali é quase como um investimento na saúde do filho. Exatamente, é como a fase adulta. Imagina, se tu, desde criança, fizeres uma boa alimentação, tu mais tarde não vais ter que gastar medicação em colesterol, medicação em diabetes, nem nada. Ou seja, tu agora estás a poupar muito, muito mais dinheiro.
Se fizeres agora uma alimentação, tu estás a poupar dinheiro para um futuro próximo. Ok. Vocês querem deixar mais alguma mensagem para os pais e para as mães que nos estão a Os ver? pais hoje não estiverem a ver, se tiverem alguma dúvida ou assim, podem contactar a clínica ou podem me contactar a mim, privado. Eu estou sempre disposta a ajudar. Obrigado, Sofia, mais uma vez. Lembrem-se sempre que aquilo que os vossos filhos comem é fundamental também para a forma como os vossos filhos aprendem. Uma boa alimentação é caminho andado para o sucesso escolar. Por isso, cuidado com as lancheiras, metam-nos a participar também na escolha do que estão a levar para a escola. E expliquem a importância, eu acho que isso é fundamental. Explicar às crianças é muito importante. E acho que assim conseguimos mudar um pouco a saúde das crianças e a saúde no geral a nível futuro, porque lá está, as crianças de agora são os adultos de amanhã. Exatamente. Obrigado, Sofia, mais uma vez. E como a Sofia disse, quem tiver dúvidas pode entrar em contato diretamente para a clínica ou com a doutora Sofia. Obrigado mais uma vez, boa noite a todos e até para a semana. A semana teremos mais um live, também relacionado com a escola, mas desta vez relacionado com o calçado e com a escolha do calçado escolar. Obrigado e boa noite.